Muito bem, pessoal, estamos ao vivo hoje. Hoje é terça-feira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capacidade aeróbica e muscular nos idosos, ok? Sejam todos bem-vindos. A live hoje vai ser um pouquinho mais curta, vou ser extremamente direta ao ponto, porque esse é um tema importante que a gente não pode deixar de falar. Mas eu queria pontuar aqui realmente os aspectos mais importantes para que a gente realmente fixe os conceitos, tá bom? Capacidade aeróbica e muscular. Muito bem, espero que vocês tenham gostado bastante da live de ontem, né, com a psicóloga Janaína, que a gente trouxe o tema da questão do suicídio dos idosos novamente, né, que é um tema que a gente precisa de falar, a gente precisa de dar para vocês, né, alguns aspectos de identificação precoce, para que quanto mais a gente conseguir reconhecer os sinais, que às vezes são imperceptíveis, a gente consegue realmente abordar esse idoso de forma mais precoce, dar o tratamento adequado, né, para que esses eventos não venham acontecer. Seja bem-vinda, Gilmara Carvalho. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a capacidade aeróbica e muscular. O que é isso? O que é essa capacidade aeróbica e muscular? É o seguinte, são dois aspectos principais que a gente sempre aborda aqui, que é a autonomia e a independência dos nossos idosos. Seja bem-vinda, Adriana e The Coach. Seja bem-vinda. Dois aspectos que a gente aborda quando a gente vai avaliar o idoso, tá, pessoal? São os dois aspectos principais. Toda vez que eu olho o idoso, eu sempre tento avaliar a autonomia, que é a parte da cognição e do humor, ou seja, está tudo relacionado com a capacidade de decisão desse paciente, desse idoso, e a independência, que é a independência? A capacidade de realizar aquilo que ele decidiu, que está envolvida com a capacidade da mobilidade, né, que é a capacidade dele se movimentar, né, dele interagir com o meio ambiente, e com a comunicação, tá? Então, quando a gente fala dessa parte da comunicação, a gente pensa nos órgãos dos sentidos, que é a audição, né, a visão e a linguagem, né, a comunicação. Então, pessoal, quando a gente pensa na capacidade aeróbica muscular, a gente está nesse momento olhando para esse idoso a parte da independência, tá? Ou seja, eu quero primariamente, na aula de hoje, que vocês voltem o olhar para a parte da mobilidade desse paciente, ok? Então, quando a gente pensa na mobilidade dos idosos, o que tem que vir à mente? Principalmente a capacidade do indivíduo, desse idoso, de se deslocar, ou seja, ele está sentadinho no sofá e ele quer levantar para deitar na cama dele. Então, ele faz o movimento de flexão de perna, né? Faz o movimento de levantar, caminha, né? Chegando na cama, ele senta, deita, enfim. Para o idoso, né? Para todos nós, né? Mas pensar mais na população idosa que a gente está falando, né? Para o idoso realizar esse movimento, ele precisa de ter essa capacidade aeróbica, ou seja, todos os órgãos, principalmente, né, que estão envolvidos na parte de gerar energia para esse idoso, né? Então a gente pensa, né, no coração, porque circula o sangue com todos os seus nutrientes, oxigênio, e que irriga as células, e nas células produzem as energias necessárias para que ele consiga levantar e realizar essa tarefa, tá? A gente pensa no pulmão, que é onde pega o ar, né, pega o oxigênio, esse oxigênio é transportado pelo sangue para chegar nas células. A gente pensa também nessa parte, né, de todos os órgãos, né, funcionando de forma importante, e aí a gente começa a pensar principalmente na musculatura, tá? Por quê? Que vai ser o ponto talvez principal. Um idoso muito fraco, a gente tem que pensar nessa parte, né, principalmente da hipotrofia muscular.
ou seja, um idoso que ele tá bem fraquinho, né, você vê assim, nossa, não tem quase nada de musculatura, ele não tem força nem tem resistência, então ele não consegue realizar o movimento nem se sustentar durante esse movimento. Então, às vezes o idoso ele não consegue andar, pessoal, e normalmente a gente pensa nisso, né? Ah, não, pode ser porque ele tá com a musculatura fraca, né? A gente pensa na sarcopenia. Só que nesse caso, né, daí quando a gente pensa numa avaliação global do idoso, a gente tem que pensar em outros pontos e outras doenças. Por exemplo, às vezes ele não consegue caminhar, que a gente fala, né, que tem uma intolerância ao esforço, que ele tem uma dispneia, que ele tem uma falta de ar, não só primeiramente por conta da musculatura. A gente tem que pensar em algumas doenças, como problemas do coração, como insuficiência cardíaca, tá? Problemas respiratórios, né, DPOC, que é muito comum nos idosos, principalmente aqueles tabagistas, tá? E anemia também, tá, pessoal? Às vezes passa despercebido uma anemia no idoso, que realmente é deficiência de vitamina B12 também. Eu já falei um pouco sobre isso, né, que gera uma anemia chamada anemia megaloblástica, que gera muitos sintomas. Às vezes o idoso ele não está conseguindo, né, realizar bem, fazer suas atividades por conta de fraqueza, pode ser por conta dessas deficiências de vitaminas. Mas o fato é o seguinte, que a gente tem que pensar nesses diagnósticos, tá? Hoje a gente tá abordando bastante isso, porque eu vejo que às vezes falta muita orientação, né? Orientação para os familiares, orientação também para alguns profissionais, principalmente voltados para o que a gente faz, tá? Quando a gente pensa na questão do exercício físico, que é um dos tratamentos, a gente tem que pensar primeiramente o seguinte, tá? Só um pouco antes, né? A parte do coração, do pulmão e da anemia tem seus tratamentos específicos, né? E precisa de uma avaliação médica para identificar realmente o que está acontecendo. Alguns exames complementares às vezes ajudam. Por exemplo, essa parte do coração, insuficiência cardíaca, fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, tá? Às vezes é muito bem-vindo para a gente dar realmente o diagnóstico correto. Essa parte do DPOC, né? Fazer uma espirometria para a gente avaliar bem, né, como é que está essa capacidade do pulmão, a função pulmonar. Parte da anemia, o hemograma, é um exame simples que a gente consegue fazer e que nos traz muitas informações. E dessa parte da capacidade muscular, pessoal, uma das primeiras lives que eu fiz, eu falei sobre a sarcopenia. Adriana, minha mãe tem efizema e anda muito sem energia, sonolenta. Ela faz atividade física. Pois é, Adriana, tem que ver o nível do efizema dela, porque realmente o oxigênio é fundamental, né, pra gente gerar energia na célula, tá? Às vezes algum suplemento pode ajudar, tá? É o que fazer para melhorar a disposição. Talvez, então se tem alguns estudos, né, falando de alguns suplementos vitamínicos que pode ajudar, mas ainda é muito incipiente, né? Pelo menos eu estou começando a estudar um pouco mais sobre isso. A gente tem discutido bastante, eu e a doutora Ludmila, sobre principalmente suplementos no pós-Covid. Mas assim, tem que ser muito bem indicado, tá? Muito bem indicado. Se precisar, depois você me manda no direct mais detalhes, né, desse quadro da sua mãe, talvez eu possa ajudá-lo, tá? Então, pessoal, quando a gente pensa na parte de musculatura, que é muito importante, a gente tem que pensar na parte, porque a musculatura é importante tanto para dar força para o paciente, tá? Quanto para ajudar na sustentação e no equilíbrio. Então, às vezes o paciente ele começa a andar e começa a desequilibrar, aí tem inúmeros fatores, tá, pessoal? Mas um deles é a parte da musculatura. E quais são as causas, né, que pode realmente comprometer o paciente e gerar essa sarcopenia, essa perda de massa muscular? O próprio envelhecimento, é muito comum realmente a pessoa perder um pouco da massa muscular. Algumas doenças inflamatórias, né, pode realmente gerar essa sarcopenia, inatividade física, tá? E a subnutrição,
Às vezes o paciente, ele até se alimenta bem, mas tem algum problema, né, intestinal, algum problema que dificulta a absorção de nutrientes. Isso faz com que esse idoso, ele realmente não consiga o aporte necessário, né, de calorias, de proteínas, porque ele faça massa muscular, tá? Então, o que a gente faz nesses casos, pessoal? Os 2 pontos principais é dieta e exercício físico, tá bom? Exercício físico. Vou dar aqui orientações gerais, né, pessoal? Mas como vocês sabem, cada idoso tem as suas limitações, suas potencialidades, e às vezes essa orientação é muito, tá, para um e pouco para outro, tá? Mas basicamente, pessoal, fazer exercícios de caminhada que ajuda muito nessa parte aeróbica, tá? E exercícios de força e equilíbrio. Isso tem estudos mostrando, né, que ajuda a reduzir o risco de quedas, tá? Então, realmente, dá peso para o idoso carregar. Obviamente, tem que ser muito bem avaliado, né? Porque, às vezes, o idoso consegue pegar, né, 2 quilos, outro consegue pegar 5, outro consegue pegar 10 quilos. Então, tem que ser muito bem indicado, né? Ver as contraindicações, principalmente da parte cardíaca, tá? E fazer exercícios de equilíbrio também, né? O Pilates é excelente para isso, utiliza principalmente o peso do corpo, tem o monitor, né? O orientador físico, né? O fisioterapeuta para ajudar nos exercícios é de fundamental importância. E a questão da dieta, pessoal, tem que ter um aporte calórico mínimo, tá? Orientações gerais, pelo menos 25 a 30 quilocalorias, né? Por dia, quilo por dia. A proteína, mais ou menos 1 grama, né, de quilo, né, por dia, mais ou menos, dependendo do idoso, tá? Que a gente tem que, assim, tô dando orientações gerais, né, pessoal, mas não tem como a gente generalizar para idosos. E vitamina D, tá? Adriana, avaliar o nível de vitamina D da sua mãe, tá? Um dos suplementos muito importantes, eu até ia falar isso, né, no direct, mas eu falo para você e falo também para todo mundo. Pessoal, às vezes a gente tem que repor vitamina D dos nossos idosos, principalmente agora na pandemia, tá? Porque a vitamina D tá muito relacionado, né, a essa questão, não só da questão da osteoporose, né, que é um dos tratamentos, mas parece que realmente tem benefícios, né, nessa questão da imunidade, tá? E acaba que aumenta a disposição também, né, porque praticamente todos os receptores das células todas as células têm receptores de vitamina D, então é um componente de fundamental importância, essencial, e que precisa realmente estar nos níveis mais adequados, normalmente, que eu tenho visto pacientes com níveis extremamente baixos de vitamina D, tá? Menor que 20, esse valor tá realmente absurdo, a gente precisa de suplementar, tá? E ajudar mais os nossos idosos, ok? Então, pessoal, a live hoje realmente ia ser um pouquinho mais rápido, mas eu não poderia deixar de falar esse tema, ok? Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar direct, eu tento ajudar. Eu acho que é isso, o mais importante para falar da capacidade aeróbica muscular. Avaliar doenças, tá, pessoal? Às vezes o idoso está evoluindo com algum problema cardíaco que não foi identificado e que precisa de ser avaliado e tratado, ok? Então é isso, pessoal. É isso. Sem mais dúvidas. Então amanhã a gente continua as nossas lives. Adriana, qual o parâmetro de vitamina D? Então, a recomendação para tratamento de osteoporose é que pelo menos esteja maior que 20, tá? Mas eu gosto de dar um pouquinho a mais para os meus pacientes idosos. Aí eu avalio cada caso, tá? Mas menor que 20, com certeza, tem que suplementar. Ok, Adriana? É um exame simples, só para quem não sabe, né? Como é que a gente avalia a vitamina D? A gente faz exame de sangue, tá? Aí a gente pede o exame de sangue e faz a análise do nível de vitamina D. Exame realmente simples, tranquilo, tá? Boa tarde, Cleones.
Eu tô finalizando a live, Cleones. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, mas eu não podia deixar de falar sobre vocês, isso pra vocês. A live vai ficar salva, tá? Se precisar de alguma coisa, pode mandar direct, ok? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe e até amanhã.